tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre contabilidade para corretores. Então, estou aqui com o Sóstenes, ele é especialista na contabilidade e vai nos trazer um pouquinho sobre sua carreira profissional. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Sóstenes, como já foi apresentado. Eu sou contador, há 30 anos trabalhando nessa área. Também trabalho na área de docência, sou professor de algumas universidades, faculdades do país. Atualmente sou professor do IFPE, especialista na área de finanças, em teologia e mestre em administração de agronegócios. E também sou sócio da Conexão Contabilidade, que fica aqui no bairro Boa Viagem, na cidade de Recife. Sóstenes, é um prazer grande estar com você aqui hoje, porque nós temos nossa realidade, o que a gente tem visto no dia a dia, a gente encontra sempre algumas dificuldades de alguns corretores. E nosso objetivo é exatamente trazer Sóstenes para que ele possa nos ajudar a esclarecer alguns conceitos. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é mais interessante para o corretor ser corretor autônomo como profissional liberal ou ele constituir uma PJ para reduzir a carga tributária? Como todos já sabem, a Receita Federal tem aprimorado muito a questão de conferências, relatórios e checagens. Eles têm checagem de todos os lados e o corretor ele não pode ficar totalmente alheio a este tipo de obrigação da declaração de imposto de renda. E aí, eu gostaria de saber, Sóstenes, qual seria a melhor forma para que ele possa contribuir com as suas obrigações. A gente sabe que existem várias modalidades, é isso que eu gostaria de te ouvir. Perfeito. Bom, basicamente são essas duas maneiras que você comentou, né? Tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Vamos falar primeiro da pessoa física, que é o mais natural das pessoas começarem a trabalhar, ou profissional liberal. Então, no caso, ele começa a pagar um imposto entre 7,5% até 27,5%, então já se percebe que fica bem caro. Quanto mais ele recebe, mais vai aumentando essa alíquota, chegando nesse valor de 27,5% que eu disse. E a questão toda é porque para ele diminuir a carga tributária dentro da lei, ele precisa ter uma boa organização. Por exemplo, ele pode trabalhar em cima do livro caixa. Como é que é isso, de forma simplificada? Ele vai juntar, durante todos os meses, as despesas relativas à própria atividade dele, como, por exemplo, as despesas com combustível, se ele tem um carro financiado também conta, as despesas com alimentação, a locação do imóvel, ou seja, tudo aquilo que ele gastou, tudo aquilo que ele teve de despesa para poder desempenhar a sua atividade. Se ele é uma pessoa bem organizada, ele consegue juntar tudo isso daí, ele vai então no site da Receita Federal, ele vai baixar um programinha que é justamente desse, do livro caixa, /Carnê-Leão, que é o documento que ele vai pagar, e através disso ele vai declarar todos os meses aquilo para que no outro ano, no começo de cada ano, que tem aquela declaração de ajuste anual, aquela que todo mundo faz, né? Então ele vai pegar um arquivo daquele programinha que ele fez todos os meses, vai importar para a declaração de imposto de renda dele e já está quase toda pronta. Tá? Mas essa é, como eu estou dizendo, para aquelas pessoas que têm uma boa organização e que, claro, os valores de despesa sejam um pouco mais próximos dos valores que ele recebe da Receita. Entendi. A outra forma é a da pessoa jurídica, que na verdade é a mais recomendada. Tá? As pessoas jurídicas elas podem ter uma tributação menor, que começa em 6%, sendo do Simples Nacional, que é a primeira opção que a empresa vai buscar. Tá bom? É importante lembrar que o corretor ele não pode ser MEI. Tá? Toda profissão regulamentada, a legislação não permite que seja MEI. Tá? Eu vou abrir aqui um parênteses rápido, porque existem algumas pessoas que colocam atividades diferentes da corretagem para trabalhar como MEI. Isso está completamente fora da lei, inclusive à mercê de Receita Federal e com problemas. Mas vamos falar o que é o legal. Então ele vai abrir uma empresa, essa PJ, vamos chamar assim a partir de agora, vai entrar no Simples Nacional, dentro do anexo 3, que começa em 6%, e até 20 e poucos por cento, de qualquer maneira sempre inferior ao da pessoa física. E aí, no caso, ele vai ter declarar e informar para o seu contador. O contador ele não é obrigatório para o Simples, tá? Mas ele é recomendado. Existem algumas declarações que a empresa sempre tem que se lembrar de mandar mensalmente, que eventualmente o próprio corretor na sua atividade do dia a dia, ele não lembra, não tem tempo, não é o seu trabalho. Então, por isso que a gente recomenda, né, que o cara profissional fique na sua área. E a partir disso, aqueles valores das corretagens que ele recebe, das comissões e etc., é que essas vão ser declaradas e pagas o imposto definitivo a respeito disso. Entendi. Então,
Resumindo, são duas opções: pessoa física fazendo o livro caixa, ou na PJ, né? E aí, continuando a pergunta e as dúvidas, né? Na PJ, nesta opção, você disse que não é obrigatório ter um contador, mas que você sugere que tenha. A sugestão é para que a contabilidade dela seja bem organizada. Isso. Aí eu lhe pergunto, um corretor que mensalmente, vamos falar de renda mensal, ele tem um faturamento de comissões de corretagem em torno de 40 a 50 mil. A gente sabe que o corretor tem meses que ele tem um faturamento alto e outros meses eles não têm. Baseando, assim, tomando por base uma média mensal de 40 mil. Então, você já poderia, teoricamente, sugerir a PJ, Sim, certo? Sem dúvida. Porque na PJ ele poderia recolher o prolabore, de acordo com a lei, né, as cotas, e o excedente, depois que ele comprovar as despesas relacionadas ao seu negócio, esta diferença ele pode tirar no final do ano. Me explica melhor essa questão. Como é que ele pode, ele recebendo 40 mil, ele não vai recolher sobre 40 mil? Exato. Tu pode me explicar melhor? Claro. O que acontece é o seguinte: vamos supor que ele receba esse valor, ele já vai ter as despesas do dia a dia da empresa, tá? No qual ele vai ter, por exemplo, o prolabore, né? Vai tirar lá o valor de acordo com as suas necessidades pessoais, aquilo que ele paga no dia a dia, é isso o que manda a lei. E no final do ano, depois de ter pago tudo isso, pago as despesas do dia a dia, deve sobrar algum valor, porque se supõe que a gente abriu uma empresa para poder ter lucro, né? Então, aquele lucro, o que é que a empresa faz com aquilo? Guarda? Deixa para a receita? Não, na verdade, aquele lucro que já foi completamente pago o imposto, aquele 6% que eu falei na pergunta anterior, tá? Então, ele já está líquido, ele já está limpo, como a gente fala. Então, esse valor do lucro, ele será transferido para o sócio, o próprio dono da empresa, de forma que no imposto de renda pessoa física ele possa dizer que recebeu aquele valor e como? Isento de imposto, porque a empresa já pagou. Então veja, no valor de 40 mil que você citou, na pessoa física ele vai pagar os 27,5%. E na pessoa jurídica, esse valor de 40 mil, ele vai pagar de 6 a 7 e poucos por cento. Ou seja, uma economia tremenda, e isso tudo ficando dentro da lei, sem ter a dor de cabeça de ter que ficar juntando papelzinho, aqueles combustíveis, aquilo que eu disse tudinho, e de uma forma mais simplificada, por isso que tem o nome do Simples Nacional. Muito boa a explicação. Eu acredito que com essa sua explicação, eu acho que vai favorecer muitos corretores que estão trabalhando meio que na informalidade. O que a gente tem visto da própria Receita Federal é o cruzamento de informações. A Receita, ela obtém as informações dos cartórios, ela obtém informação dos bancos, tudo relacionado ao CPF do cliente. E ela obtém informação também das imobiliárias e das construtoras quando o imóvel é novo. E como vocês bem sabem, né, hoje as construtoras estão praticando muito aquela modalidade de comissão apartada. Então, eu já tenho visto de alguns compradores, eles declarando o valor que foi pago ao corretor, este valor ele consta lá na promessa de compra e venda. Então, é importante vocês se atentarem a este fato e realmente se organizarem para não serem surpreendidos no futuro com problemas com a Receita Federal. Esse é o nosso objetivo aqui de primeira linha, primeira mão. É passar para vocês, corretores, uma forma de como vocês podem continuar ou trabalhar de acordo com a lei para não terem problema futuramente. Outra pergunta, Sóstenes, que acontece muito, como você já te passei a informação, nossa empresa e eu trabalho com assessoria de crédito imobiliário. Então, os corretores indicam clientes e nós fazemos a parte de análise documental, apuração de renda e incluímos todas aquelas informações nos sistemas do banco para rodar a aprovação no crédito. E qual é a nossa maior dificuldade? A gente tem visto muitos clientes, inclusive empresários, que, por exemplo, o caso mais recente que aconteceu conosco, a cliente, ela tinha empresa, inclusive no faturamento alto, mas ela estava contribuindo com o Prolabore, 3, 4 salários mínimos, até aí tudo bem, mas ela não estava tirando a distribuição do exercício. E o que acontecia? Ela chegou, estava comprando imóvel na faixa de R$1 milhão,
300 mil ela deu de sinal, era a proposta dela, ela precisava de tirar 700 mil. E quando eu fui apurar a renda, eu disse, onde é que está a sua renda? Ela disse, não, está na movimentação bancária. Então, existe um mito no mercado que a movimentação bancária serve como comprovação de renda, quando, na verdade, movimentação bancária é movimentação bancária. A gente não pode confundir as terminologias com duas coisas. Ela ajuda a respaldar uma renda, né? Por exemplo, se por acaso o imposto de renda ela não estiver todo numa renda alta e não tiver muita consistência, o banco pode pedir a movimentação bancária para respaldar a renda que está no imposto de renda, mas não que o extrato bancário seja a declaração de renda. E aí eu queria que você me explicasse como é que a gente pode ajudar o corretor, não é, nesta situação, o que é que de fato está acontecendo. Eu gostaria que você me ajudasse a entender esta situação. Uma cliente que tem um perfil de imóvel de 1 milhão, inclusive ela já tinha um de um imóvel de valor de 500 mil, estava trocando para outro, e sempre declarando 3 a 4 salários mínimos. Essa é a dúvida. E infelizmente isso acontece bastante, né? Você falou 3, 4 salários, mas tem gente que declara somente um salário e tem uma propriedade de 1 milhão, ou seja, uma coisa que na prática é inimaginável. Veja, há algum tempo atrás se fazia de fato essa análise no extrato para ver se uma movimentação, etc. Mas isso já caiu em desuso, principalmente porque a gente sabe que nem todo dinheiro que está entrando na conta é necessariamente valores que eu estou pegando em recursos. Às vezes é algum valor que eu emprestei, algum valor que alguém está me devendo alguma coisa, uma coisa que eu paguei de menor valor. Então essa análise não funciona muito não. O que é que a gente sempre recomenda? Olha, você vai lá para o seu cliente, você vai pedir para que ele mostre o seu imposto de renda e se esses dois valores eles não são compatíveis, então esses clientes eles vão precisar de ter um documento chamado DECORE, certo? Que é onde ele vai procurar um contador e ele vai confirmar que aquele valor que ele recebe de renda é maior do que o normal. Mas qual é o problema desse DECORE? Ele é caro. Ele é caro porque ele fica em cima daquela tabela do imposto de renda pessoa física, de 7,5% a 27,5%. Então, normalmente, o que é que o banco exige? Olha, eu quero ter os 3 últimos decores, os 3 últimos salários, contra-cheques, etc. Aí a pessoa vai declarar um valor acima do que recebe, até aí ele recebe mesmo, não tem problema. Mas o imposto que ele vai pagar, ele vai ter que arcar logo, imediatamente, pagar para o governo para que o contador possa emitir esse documento. Esse documento emitido é a garantia de que ele recebe aquilo dali. Mas veja qual é o problema maior. Eu não sou teu contador, sabe? Se você chegou para mim e quer que eu faça isso, posso. Mas me mostra como é que você recebe esse dinheiro. E aí eu, como contador, vou ter que fazer essas contabilidades. Aí o que é que acontece? Você vai gastar com o contador, vai gastar com o INSS, vai gastar com o imposto de renda, vai se tornar caro demais. A gente não recomenda que se faça isso. Então, como é que se resolve? Olha, é você fazendo essa declaração, fazendo as suas contas certinhas, aumentando o seu prolatório, pelo menos durante aquele tempo que você vai estar esperando para fazer essa análise do imóvel. Essa eu creio que seja a melhor solução e a mais econômica tributariamente também. Certo. Complementando a pergunta, eu gostaria de saber, neste caso, como eu estou relatando, a cliente ela é sócia de empresa, ela tem uma empresa. Então, ela poderia receber esses valores a título de distribuição de exercício de lucro, como permite a Receita Federal. E a outra pergunta, onde é que, não sei se você pode citar, onde é que faltou aí a informação no imposto de renda dela apresentar como distribuição de exercício? Bom, como no caso essa cliente, ela também tem uma pessoa jurídica, ela é sócia de alguma, ela pode sim fazer a mesma coisa de modo semelhante ao que eu falei do corretor, onde ele pega no final do ano e distribui os lucros, tá? Existe a possibilidade, mas ela vai pensar assim, olha, eu estou agora nesse meio do ano e a distribuição de lucros só é feita no começo do ano posterior, que é quando eu termino o ano. E aí, eu estou fazendo agora, como é que eu posso fazer isso? Novamente, o contador vai poder fazer uma declaração, vai fazer uma distribuição antecipada de lucros, que é possível, porque ele não já tem um histórico, ele não já tem, sei lá, o primeiro semestre e alguns meses, então ele já tem uma média de quanto a empresa já teve de lucro, ele distribui antecipadamente isso de forma isenta, e aí ela já pode fazer na sua declaração de imposto de renda pessoa física. É possível e, inclusive, a gente recomenda nessas situações que se faça dessa maneira. E vai chegar da mesma maneira, isento, porque a empresa já pagou, limpinho
legal para ela, sem gastar aquele que eu falei agora há pouco, com decore, imposto e etc., sem haver necessidade para isso. Mas é importante, só para a gente fechar, de que essa distribuição antecipada, ela tem que ser confirmada no final do ano, tá? Se o contador distribuir o valor X para ela no meio do ano, esse valor tem que ser confirmado ao final, porque senão ela vai funcionar como se fosse uma distribuição do Prolabore. Aí vai pagar como pessoa física. Falando sobre o decore, me veio uma dúvida, porque na verdade nós estamos procurando uma forma, e esse é o nosso objetivo aqui com o Sofines, da gente ver como a gente pode orientar nosso cliente, né? Eu falei logo no início da nossa entrevista aqui, que eu tenho visto corretores perderem suas vendas porque o cliente, por algum motivo, bateu na trave com respeito à declaração de imposto de renda. Isso, inclusive, acontece com os clientes que têm maior renda, porque onde existe maior, assim, algumas questões de achar que daquela forma como estão fazendo é a melhor forma correta, e quando eles pretendem comprar um imóvel, que eles no programa, de repente, daqui a 2, 3 meses, se encontram nessa situação. Então, falando sobre o decore, a minha dúvida é o seguinte: digamos que nós estamos no meio do ano, junho ou julho, como agora, a cliente já declarou o seu imposto de renda referente ao ano de 2022, e nesta declaração, equivocadamente, né, por algum motivo, colocou somente o Prolabore. Então, eu lhe pergunto, como você falou, ela tem direito, claro, se houver faturamento, a receber antecipadamente a distribuição, que é o lucro, que a gente chama de distribuição do exercício. A minha pergunta: ela pode colocar, já que o valor não está na declaração de imposto de renda, né? E a forma que ela poderia declarar seria através do decore, que é um documento comprobatório, né, de acordo com o Conselho de Contabilistas, não é isso? A pergunta é o seguinte: ela poderia solicitar ao contador um decore onde iria incluir os 3 últimos rendas da seguinte forma: o valor do decore, o valor referente ao Prolabore e o valor referente à distribuição do exercício antecipado. Um exemplo: digamos que ela tem um faturamento mensal de 50 mil, e daqueles 50 mil que faturou, pagou os impostos da PJ, ela tenha recebido 10 mil reais por mês, a título de lucro. Então, a minha dúvida é essa: se ela poderia pedir ao contador, claro, depois de apurado, que ele emita um decore colocando o valor do Prolabore e o valor da distribuição de lucros antecipadamente, correspondente a 10 mil mensais. Sim. Isso é possível? Sim, isso é possível. O decore, a declaração de origem de recebimentos, ele serve justamente também para isso. Como a pessoa já tem o Prolabore, né, no valor determinado lá, e a contabilidade é feita mensalmente, por isso que é importante, tá? Que a contabilidade seja feita para que não seja um valor adivinhando. Aleatório. Não pode. Esse é um dos problemas, que às vezes esses valores são assim, chutados. Tu precisa de quanto do financiamento? Coloca esse valor, e na prática não é. O contador não pode agir dessa maneira. Então ele vai colocar no decore: olha, recebe X de Prolabore, recebeu tanto de distribuição antecipada de lucros, ele assina o documento, né? Na verdade a assinatura hoje é tudo digital, mas ele coloca a sua chancela, e aí esse se transforma num documento habilitado para ela poder chegar lá no banco e dizer: olha, minha renda é essa, tá? Sem ela precisar pagar um valor alto, bem mais alto pela renda dela, para ela chegar no valor que o banco quer, tendo essa distribuição antecipada. Mas repito, é preciso ter a contabilidade organizada, para que não seja simplesmente um valor jogado, porque depois pode dar problemas para o contador, para ela e para o próprio banco que está abrindo o crédito. Sógenes, outra pergunta e outra dúvida dos corretores. A pergunta é a seguinte: o corretor, de repente, ele está acostumado a trabalhar para pessoas físicas e normalmente não emite nota fiscal. De repente, ele encontrou uma oportunidade de um cliente que tem interesse no imóvel de uma construtora PJ. E a construtora diz o seguinte: eu pago só se você me trouxer nota fiscal. Aí eu lhe pergunto: um corretor que não tem CNPJ, para o corretor, ele precisa ter o CRES habilitado, isso a gente já sabe, por isso que eu não fiz nenhuma referência, mas ele precisa ter o CRES no Conselho Regional de Corretores, mas ele também precisa estar cadastrado na Prefeitura com ISS, né, e pagar regularmente a cada semestre a taxa do SIM. Mas eu lhe pergunto: qual seria a solução para o corretor que está numa situação desta?
Bom, dentro desse formato, como ele já é um profissional liberal, já está cadastrado na prefeitura, ele pode sim emitir nota fiscal, ele vai entrar no site da própria prefeitura de cada um, por enquanto, tá? Como a gente está nesse momento, tá? A partir de setembro já vai existir uma forma nacional, um aplicativo nacional para emissão de nota fiscal, mas os municipais vão continuar fazendo. Supondo que a gente esteja aqui na nossa prefeitura local, ele vai acessar o site da prefeitura, na parte de emissão de nota fiscal, vai colocar os dados dele e vai digitar normalmente o que é dentro da sua atividade. Mesmo como pessoa física, ele pode emitir uma nota fiscal. Vai se pagar o ISS imediatamente, fora aquele sim, né, que é o semestral que paga. De posse disso, aquela nota ele entrega para o cliente que pediu. É possível, não tem problema nenhum. Certo. E aí eu lhe pergunto, e a tributação deste caso? Seria de quanto? Digamos que ele emite uma nota de 20 mil reais. Vai na prefeitura, entrou no site e emitiu 20 mil. Qual seria a tributação? A prefeitura vai ficar com 5% do ISS e esses 20 mil vai entrar na declaração da pessoa física dele, seguindo aquela mesma tabela progressiva, de 7,5% a 27,5%. Percebe-se que fica bem mais caro? Percebe que o valor que ele vai ter que pagar na hora para a prefeitura sair... Só 5% já vai de ISS. Pois é. Ele, como pessoa jurídica, esse valor dos 5% do ISS já vai diminuir bastante para praticamente 2%. Te explico por quê. Porque ele vai estar dentro do Simples Nacional. E dentro do Simples Nacional, lembra que eu falei que começa em 6%? Daqueles 6%, apenas 2% é do ISS. Isso mostra que é muito mais vantagem, no caso desses valores, dele ter uma PJ. E não necessariamente apenas uma PF. Entendi. Pessoal, vocês estão vendo aí como é importante vocês conhecerem direitinho como é que funciona a legislação. Às vezes a gente tem a tendência de esperar acontecer, para esperar resolver, ou ficar deixando para depois, ou ano que vem, quando for declarar o imposto. E aí essa conta pode sair bem mais cara. Por isso que nós gostaríamos de aproveitar, nós vamos ao final da nossa entrevista, vamos passar os contatos de Sóstenes, porque se vocês optarem por ter uma assessoria ou um contato com ele para maiores explicações, vocês podem agendar e acertar com ele esse serviço. Ele tem feito já esse tipo de trabalho e vai ajudar muito a vocês a entender direitinho. Eu acredito que uma simples entrevista, um momento, apesar dele já ter passado praticamente todo o conteúdo, mas eu sei que no dia a dia sempre vai acontecer dúvidas. E vocês podem reunir as suas dúvidas e vocês ficarem legal com o fisco, em conjunto, como vocês podem orientar seu cliente na hora que você pegar um imposto de renda de um cliente que não está de uma forma muito legal para apresentar o financiamento ao banco. Certo? Mas vamos continuar agora com outra pergunta. Você falou aí a respeito do cliente fazer uma PJ, certo? E aí surgiu outra dúvida. O corretor de imóveis, normalmente ele só recolhe anualmente a anuidade do CRES junto com a semestralidade da prefeitura. A pergunta, na hora que ele constitui a empresa, você tem como dizer mais ou menos quais são as despesas que ele teria que ter? Perfeito. Para começar, ele vai ter as despesas de abertura da empresa, tá? Que as taxas variam entre R$400 e R$600 no Estado, que é a taxa da Junta Comercial do Estado de Pernambuco. A taxa do SIM, ele também vai passar a ter a de pessoa jurídica, inclusive ele pode opcionalmente encerrar de pessoa física para trabalhar só com a de pessoa jurídica, para não precisar ficar pagando 2 SIM. E esse SIM vai variar, dependendo até mesmo da localidade que ele esteja feita a sua empresa, né? Entre R$400 e R$600, mais ou menos, esse é o valor. Bom, ele vai ter também uma despesa mensal com o contador, isso aí é combinado com cada um, dependendo do serviço. E a principal questão é, o custo geral para ele abrir vai ser mais ou menos esse, né? O que eu estou dizendo aqui, os R$400, R$600, isso aí é o que ele vai gastar no início. Por mês, ele iria ter que pagar então somente a mensalidade do contador, no acordo lá que ele fizer, e o imposto daquelas notas que ele emitir por mês. É basicamente isso. Você percebe que, embora ele passe a ter um valor maior de despesas, porque vai ter agora uma pessoa jurídica, vai dar muito mais respaldo para ele, tranquilidade, principalmente para ele poder declarar a sua renda, naquela questão da economia tributária. Fazendo uma conta bem simples, gente.
Se ele paga como pessoa física 27,5% e ele vai pagar como pessoa jurídica 6%, esses, vamos fazer um arredondamento, 20% é a economia que ele vai estar tendo. Se ele colocar na ponta do lápis, vai ver que esses 20% paga e muito todas essas despesas, de repente, de uma alocação de sala, de um aluguel de caixa postal para poder ter um endereço, com o contador ou qualquer outro tipo de despesa. Vale bastante a pena. Você falou aí uma coisa muito importante, que é o que os corretores estão procurando muito hoje em dia, que é exatamente os escritórios virtuais, para onde eles possam ter um local para atender o cliente e, de qualquer forma, ter o endereço postal e fiscal. Sim. Essa realmente é uma saída realmente muito inteligente e com baixo custo. É muito interessante. A outra pergunta, você falou aí que a partir de setembro, nós estamos gravando esta aula em julho, né, de 2023, é importante já fazer essa referência, porque você falou que a partir de setembro vai ter uma modificação. Eu gostaria que você explicasse melhor esta modificação a partir de setembro. Bom, perfeito. O governo federal, buscando uma maior transparência da questão da emissão de notas fiscais, hoje as notas fiscais de serviço elas são de responsabilidade das prefeituras. Então, a maioria das prefeituras ela já tem o seu sistema online para emitir a sua nota fiscal. De posse disso, era para ter sido já agora nesse meio do ano, era para ter sido em março, meio do ano, e foi postergado para setembro. Talvez até seja postergado mais, a gente não sabe, só quando chegar mais próximo. Então vai ser um aplicativo semelhante ao que já existe nas prefeituras, só que ele vai ser de âmbito nacional. Tá? Isso vai começar para os MEI, primeiramente para os microempreendedores individuais, e pouco a pouco ele vai sendo gradativamente colocado para as outras atividades, para os outros portos de empresa. De modo que qualquer empresa, como hoje já aquelas empresas que são de comércio, elas emitem a nota fiscal de comércio, já é nacional, tá? Em qualquer estado você tem esse acesso, a mesma coisa vai ser nesse formato da prefeitura do ISS. Tá, do Imposto sobre Serviços, porque a pessoa vai emitir no portal nacional e aí todas as prefeituras depois vão receber os seus valores respectivos. É uma maneira do governo conseguir fazer um controle e, como ele diz, uma maior transparência. Entendi, isso é importante, gente. São modificações que têm vindo para aprimorar, né, toda a parte da legislação, mas também é importante vocês observarem que é uma forma do governo também ficar fazendo aquele cruzamento de informações. E por isso eu volto ao nosso início da nossa aula aqui, falando sobre a necessidade de vocês terem um acompanhamento mensalmente de como é que funciona essa questão tributária, até para que você não venha perder recursos ou contribuindo de uma forma maior, porque existem formas, como o Sócio já explicou, e inclusive ele é professor de faculdade desse assunto, ele trata disso no seu dia a dia, durante um período já de 30 anos, ele tem realmente muita propriedade. Isso é importante para você, corretor, observar e tentar reduzir a sua carga tributária de uma maneira correta, fazendo de uma forma correta. Lembrando que a tendência é exatamente do próprio governo fazendo essa checagem, né? E existe também uma declaração que é importante, que é a DIMOB, né? A DIMOB é uma declaração imobiliária que é feita anualmente, não é isso? Por todos os setores do mercado imobiliário, e o objetivo da Receita Federal é exatamente fazer esses cruzamentos. E agora eu vou lembrar vocês de uma coisa que acontecia muito antigamente, hoje eu não sei se ainda continua acontecendo. É assim, o cliente compra um apartamento por 700 mil e chega e diz, não, vamos declarar por 500 para que eu possa recolher um imposto menor. Veja, isso daí se fazia muito no passado, só que isso gera uma série de problemas no futuro, certo? E o que é que tem acontecido? A Receita Federal, ela faz esse cruzamento dos valores. Então, se eu não me engano, eu gostaria que você me ajudasse nessa parte. Me parece que o cartório primeiro começa na ponta, né? O cliente comprador, ele declara o valor que ele comprou. A imobiliária, para a Receita Federal, né? A imobiliária declara também. E aí, me explica como é que funciona essa questão. Pois é. O que acontece é que, dependendo do tempo que a gente tem de corretagem, eu posso estar pensando que aquilo que acontecia há 30, 20, 10 anos é o mesmo. E eu vi que isso muda bastante. Atualmente, a Receita Federal vem fechando, conforme a gente tem conversado agora bastante, o cerco bastante em cima disso. Então, como é que funciona a DIMOB? A pessoa comprou um imóvel, tá?
O cartório, no momento em que eu fiz a compra, o registro, ele já informou lá para a Receita Federal. Então a Receita Federal já sabe que existiu alguém que comprou um determinado imóvel. Logo depois, aquela construtora, incorporadora, etc., vai também fazer a de imóvel já para cruzar com a informação, né? Supondo um imóvel novo. Se for um imóvel usado, o banco vai, quando pegar o financiamento, vai informar para ele fazer o cruzamento entre o valor que ele emprestou e o valor do cartório. E a pessoa física, no ano seguinte, naquela declaração de ajuste, ela avisa que, informa lá que declarou, que pagou aquele valor. No momento que tem isso, todo mundo está cruzando bonitinho, comprei o imóvel de 700, declarei 700, etc. A grande questão é quando se faz esse valor diferente. Quando se no cartório coloca lá, por exemplo, por 500, e ele declara que pagou 700, porque ele pegou um financiamento de 700. O que é que vai acontecer? A Receita Federal vai dizer, ué, por que tem 500 e aqui tem 700? Onde está esse outro problema? Onde está essa diferença desses 200? É nisso que a Receita Federal vai atrás, e é esse o grande problema. Muita gente pode já ter passado e não ter caído na malha fina, mas eu lhe digo, nos últimos anos, cada vez mais vai se fechando. O computador cada vez mais avançado, todo mundo tendo como pesquisar os seus valores, o que é que você gasta. Aquele momento em que você passa uma nota, passa no mercado e diz que coloca o seu CPF, ele já tem uma noção do que você está gastando, já tem uma noção de tudo isso. Então, hoje em dia, fazer esse tipo de transação é dizer assim, eu estou esperando somente ser pego. Até hoje ninguém nunca me deu problema, nunca caí na malha fina. Agradeça, porque isso não é o normal. Ele precisa, de fato, fazer essas declarações todas certinhas, cruzadas. Sobre isso, eu gostaria de citar um fato, viu, Sostens, que aconteceu, um caso que eu presenciei. Que aconteceu o seguinte, a vendedora tinha comprado um imóvel na planta, né, e quando ela foi vender, ela estava com o valor mais do dobro, certo? E foi o que ela pediu. Ela chegou e pediu assim, olha, eu gostaria que o comprador não declarasse o valor todo, porque se ele declarar, eu vou pagar ganho de capital. Isso. Então, ela pediu isso ao comprador e o comprador concordou. Então, foi algo mais ou menos assim. Ela comprou um apartamento por 300 mil na planta. Quando ela vendeu, ela chegou a vender por 700 mil e pediu que a negociação, o cliente declarasse só 600. O que aconteceu, gente? O que aconteceu foi o seguinte. O acordo foi feito, a compradora, no interesse de comprar o imóvel, concordou, só que quando chegou um ano depois, na época da declaração, a vendedora informou que a compradora não cumpriu o acordo. Então, ela fez o seguinte, ela comprou por 700 e ia concordar em 600. Só que ela chegou lá na frente e disse, não, eu paguei 700 mil no meu imóvel e eu vou declarar o valor que eu paguei. E aí a vendedora ficou descoberta, porque ela declarou um valor menor e eu não sei nem como ficou a situação, para ser bem sincera, porque estava exatamente assim no olho do furacão. Porque a compradora negou-se a cumprir o que ela tinha combinado com a vendedora de declarar por um valor menor. Porque ela disse, eu paguei mais e eu não vou omitir a informação. Até porque ela disse o seguinte, que se ela declarasse pelos 600 mil e não os 700, ela ia ter problema no dia que ela revendesse o imóvel, por conta do ganho de capital que ela poderia ter com aquele imóvel. Então, isso é uma coisa que precisa ser observada. Não adianta determinadas situações, porque não se tem como segurar essas situações no futuro. Concorda? Sim. Que está relacionada à questão do ganho de capital. Essa questão do ganho de capital é bem delicada, porque muita gente faz exatamente esse jogo. Eu já vi bastante isso. Só que assim, é bom para mim agora. Mas quando eu for vender, eu vou ter esse ganho a mais aí para pagar. E como é que eu faço para, por exemplo, poder pagar, saber certinho, etc. Bom, tem todas as regras dos períodos. Eu, como cliente, tá? Eu comprei um imóvel contigo. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, tem toda a questão de orientação que se é feito, dos valores que eu vou estar vendendo depois do imóvel. Eu vou baixar um programa também, que é o GCAP da Receita Federal, que ele vai me dizer quanto é que eu vou pagar de imposto, inclusive tem os períodos, né? Se você comprou um imóvel até 400 mil, você tem uma certa isenção, tem uns valores que caem, um valor de menor valor,
tem o valor se você está utilizando para comprar um outro imóvel, tudo isso que vocês já sabem que é o dia a dia, né? Tem regras, dentro de 6 meses tem as regras em que elas fazem até mesmo que a tributação não se torne tão leonina, para continuar usando a expressão do leão da Receita Federal. Então, pois é. O famoso leão, minha gente. Então sempre é interessante ver se de repente esse trabalho todinho que você está tendo vale a pena. Me permita dizer assim, de repente você está fazendo tudo isso para economizar um valor tão pequeno que você vai ter uma dor de cabeça bem maior no ano seguinte quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda. E sabe qual é o problema? Como já virou o ano, possivelmente você vai ter que pagar tudo com multa, juros, e aí olha, a dor de cabeça... E a atualização monetária. E aí a dor de cabeça só faz aumentar. Isso tudo por quê? Uma falta de orientação mais correta e aquela questão de dizer assim, não, sempre funcionou assim, eu vejo isso bastante. Sempre funcionou assim, nunca fui pego. Olha, eu trabalho com algumas corretoras, trabalho também com construtoras, e eu vejo que o sempre foi assim e nunca aconteceu, isso cada vez mais vai ficando só para a história. Não funciona mais desse jeito, não. Uma coisa que eu esqueci de falar é sobre aquelas situações do corretor dizer assim, eita, cliente, faça dessa forma para o senhor economizar imposto no cartório, no lugar do senhor declarar uma venda de 600 mil, o senhor coloca 550, coloca 500, o senhor vai economizar no tributo. Resolve. Pois é, olha, vai economizar naquela hora, né? Sim. Aí depois, quando ele for vender, 1 ano, 2 anos depois que ele for vender aquele imóvel, quanto tempo for, que ele vai ter que pagar aquela diferença, porque ele vai dizer, mas eu comprei por 700, está declarado 500, o senhor vai ter que pagar a diferença. Aí ele vai buscar aquele corretor, vai atrás dele e vai dizer, cadê? Você me informou errado, não vai mais indicar ele para nada. Pode até mesmo, dependendo do caso, até abrir um processo, sabia? Contra ele, para dizer que a informação foi dada errada. Que ele foi ludibriado, que ele foi lesado economicamente por causa disso. Entendi. Aí o que acontece? O corretor fica com problemas porque fez tudo isso. Entendeu? O que a gente está vendo hoje em dia é uma situação mais assim... Eu digo mais assim porque eu também já fui corretora, estou há 30 anos no mercado imobiliário. Sim. Passei quase 15 anos com imobiliária, trabalhando com construtores, com corretores, e foi naquela época onde não existia essa quantidade de cruzamentos de informações. Então, realmente, eu conheço como as pessoas trabalhavam antes. E como eu trabalhava também, era muito mais light, né? Às vezes, era uma coisa mais simples, era diferente. O que eu vejo hoje em dia? Eu vejo, com a aproximação agora de Receita Federal, puxando tudo, os sistemas sincronizados. E a Receita Federal tem um negócio interessante, né? Ela não coloca você como ela não vem te fiscalizar. Você é obrigado a declarar, né? E quando você não declara, você ainda paga multa porque declarou fora do prazo. Por isso que é importante realmente ter uma contabilidade com tudo certinho. Que eu acho que isso não é nem despesa, isso é investimento que você vai economizar muito mais, né, se fizer na doida, aleatória, achando que é assim, porque todo mundo faz, né? A conta vai chegar. A conta vai chegar porque a Receita Federal, ela manda um aviso, né? Ela faz assim, ela manda um aviso para você dizendo, olha, eu encontrei inconsistências, alguém disse que foi tanto e você está me dizendo tanto. Vê quem é que está dizendo a verdade. Infelizmente, na maioria das vezes, a empresa declarou certo, você aqui não. Aí você vai e retifica, ok, tudo bem. Se tiver juros para pagar, a multa paga-se. E quando a pessoa diz, não, eu estou certo, aí a Receita Federal, não é que ele vai lhe mandar um fiscal na sua porta, vai dizer, ele vai começar lhe bloqueando. Primeiro, ele deixa de dar uma certidão negativa, você vai ficar depois, dependendo dos seus valores, vai ser protestado, vai para SPC, Serasa, aí você já imagina, né? Isso pessoa física, pessoa jurídica bloqueada, a pessoa fica sem crédito para mais nada. Não, e detalhe, né? Se perder o benefício do Simples Nacional por falta de imposto ou a certidão, automaticamente ele já perde o desconto do Simples Nacional. Porque na época que eu tinha imobiliária, pra você ter ideia, a gente não existia o Simples Nacional, não, era lucro presumido. Isso, e era um lucro caro, né? Uma tributação cara. Ainda assim, ela é mais vantagem no presumido do que na pessoa física, tá? Porque ele vai pagar em torno de 17% na pessoa, no caso, como pessoa jurídica, mas ainda assim é inferior da pessoa física, que é de 27,5%. Mas tinha o lucro presumido e tinha o outro, como é o... É lucro real. Lucro real, não, era lucro presumido. Mas o lucro real, para esse tipo de atividade, não é interessante, não. É que eu só fiquei na dúvida. Mas, na verdade, a gente pagava sobre o lucro presumido. E o imposto era muito alto. É em torno disso, atualmente, em torno de 17%. Pois é, então quando veio a lei do Simples Nacional,
poxa, é a solução, porque a gente vai reduzir para 6%. Isso, começa em 6%. Dependendo do faturamento, porque no lucro real me parece que era 17% para todo tipo de faturamento. Se você faturou 10 mil, faturou 100 mil, era 17%. Exato. Pega lá o valorzinho, se você faturou R$1, 100 mil, 17%. Em torno disso. No Simples Nacional, é escalonado. Você faturando até 360 mil no ano, você paga 6%. Aí a medida de 360 mil até 3 milhões e 600, vai um escalonamento de 6,1% até 20 e poucos por cento. Então lá tem a tabelinha, é muito mais vantagem. A todos. Então eu acho assim, eu custo acreditar em ver um corretor hoje, ele não ter um CNPJ. Não vale a pena. Porque eu acho que é a melhor opção, até porque ele fica livre e independente para vender para qualquer construtora, porque o que é que acontece? A construtora não paga sem a nota fiscal. Isso. Né? Isso. Ele pode até não tirar a nota fiscal para uma pessoa física, teoricamente, mas para a construtora ele precisa tirar. A partir do momento que ele já tem um CNPJ, ele já está tranquilo ali, totalmente habilitado para trabalhar para qualquer construtora do país. Perfeitamente. Então eu acho que é por aí o caminho. Desse jeito não. Bom, minha gente, o ideal e o motivo da nossa aula e entrevista é exatamente este: deixar você, corretor, orientado da melhor forma como você pode fazer tanto a sua declaração, como orientar seu cliente, como também uma apuração de renda, como você pode ajudar na sua vida profissional. E eu gostaria nesse momento de agradecer a Sóstenes a disponibilidade em nos atender e passar esses momentos aqui, passando toda uma parte, né? Não foi nem toda a experiência de 30 anos, no minuto que nós estamos conversando. Então eu te agradeço, Sóstenes, muito obrigada. E fica aqui para vocês a alerta. Pessoal, procure se informar direitinho e desejo a todos vocês sucesso nas vendas.